Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e infelizmente o PIB nacional só vai sair no dia 5 de dezembro, então provavelmente vai ser o tema da próxima semana. Mas hoje aqui saíram alguns dados que me levam a crer que o Brasil vai conseguir ter uma força muito boa com relação ao mercado interno agora a partir de 2024. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Eu acredito inclusive que o mercado já começou a perceber um pouquinho. Nesse último mês a gente vai ver como aqueles índices, né, que tem mais relação com o mercado interno, eles acabaram subindo bem nesse último mês. Mas tudo isso a gente vai falar quando? Depois da vinheta. Enquanto isso, você curte o vídeo, comenta aqui o que você tem de ações do mercado interno e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo eu queria aproveitar e agradecer para todo mundo que teve confiança na gente e que assinou qualquer que seja um dos nossos produtos aqui durante a Black Friday. Realmente acabou tendo uma demanda muito maior do que a gente esperava e a gente fica feliz com isso, sabendo que a gente passa toda essa confiança. Felizmente a gente estava bem preparado para esse tipo de demanda que veio. Tá? Outra coisa que eu queria aproveitar e perguntar para vocês é o seguinte, eu vou levar muito isso em consideração. Coloque nos comentários quem gostaria que a gente abrisse uma última semana com todos os produtos que a gente fez oferta. Se vocês tiverem interesse, colocarem lá e tiver muitos comentários, a gente segunda ou terça-feira abre de novo, aí sim, todos os produtos que a gente ofertou na Black Friday, de novo nos mesmos valores. Então, vê aí, coloca ali embaixo, se você perdeu alguma e você quer, coloque ali embaixo que vai ser interessante. Coloca também o produto que você gostaria de ter, que vai ser bacana pra gente. Mas enfim, vamos agora começar aqui o vídeo nosso. E eu acho que é importante eu começar falando sobre o seguinte. Eu muitas vezes dentro da Bolsa Brasileira, eu divido, tá, as empresas em três classes, três grandes classes. Tá? Você tem as empresas que são as commodities, né? São as empresas exportadoras normalmente, e que elas têm um ciclo completamente diferenciado, né? Elas são aquelas empresas que elas dependem muito mais do mercado externo do que do mercado interno, né? Então, por exemplo, se a Vale, o resultado da Vale influencia muito mais pela demanda da China do que pela demanda do Brasil. Né? O resultado da Suzano é muito mais relevante a demanda internacional por celulose do que a demanda brasileira. Então é possível que a gente tenha empresas igual uma Vale, igual até uma JBS, igual uma Suzano, igual, enfim, diversas outras empresas, igual a própria PetroRio, que já não é uma empresa tão pequenininha assim, que tenham resultados bons mesmo que o Brasil esteja indo para o buraco. E foi mais ou menos, né, esse tipo de empresa que acabou performando bem durante um bom período aí do Brasil. Por exemplo, em 2015, ali, 2016, a gente teve um período ali que essas empresas de commodities acabaram andando muito bem. O Brasil estava tendo, né, problemas com o PIB, estava tendo uma queda ali de PIB, né, uma recessão forte, 3%, 3,5%, essas empresas seguraram. Em outro momento ali, na recuperação do Covid, também, essas empresas andaram muito, empresas do agronegócio também, e aí elas subiram bastante, né? A gente viu aí o resultado que teve uma Vale, que teve a SLC Agrícola, que tiveram outras empresas do agronegócio também, que agora me falha aqui a memória, mas enfim, essas empresas acabaram andando bem. Outro tipo de empresa são aquelas empresas que meio que não importa. Quais são esses tipos de empresa? É que normalmente as pessoas de dividendos gostam muito delas. Inclusive, na nossa carteira de Caprev vai ter um monte dessas empresas, por exemplo, que são aquelas empresas que não importa muito. Se o mercado externo tiver ruim ou se o mercado interno tiver ruim, elas não têm tanta ligação assim com isso. É claro que alguma ligação sempre vai ter, mas elas não têm tanta ligação assim. E quais são essas empresas? Por exemplo, a empresa de saneamento, a empresa de energia elétrica, bancos, muitas das vezes, a não ser que tenha uma inadimplência assim muito extraordinária, eles também não vão se incomodar muito. E por que isso?
né? Porque essas empresas é aquela coisa, né? A pessoa não deixa de tomar banho, a pessoa não deixa de ir ao banheiro, a pessoa não deixa de usar energia elétrica, aquela indústria continua produzindo e etc. Então, quando tem uma queda de consumo, vai ter uma queda de consumo ali de 2, 3%, por exemplo, e quando a economia está bombando, vai ter essa alta de 2 ou 3%. Quer dizer, não influencia tanto assim. Tá? Então essas são aquelas empresas que não fazem muita diferença, são aquelas empresas mais conservadoras, normalmente geradoras de caixa, que você não tem como crescer tanto, logo são empresas boas pagadoras de dividendos. E as outras empresas são as empresas do mercado interno. Então, em países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muito das receitas das empresas vindo da venda do mercado interno. A gente está falando de uma economia que tem um PIB superior a 20 trilhões de dólares. O Brasil tem um PIB ali que não é baixo, tanto que ele é uma das 10 maiores economias do mundo, mas é um PIB ali em torno de 2 trilhões, mais ou menos, né? Às vezes vai para 2,1, 2,2, às vezes cai para 1,8, principalmente quando o câmbio sobe, mas é uma economia que não é tão grande assim, a ponto do mercado interno ser relevante. E a gente percebe isso no índice, né? Poucas são as empresas relevantes no índice que estão focadas no mercado interno. Talvez a Ambev, mesmo assim, grande parte da receita já vem de fora, né? A WEG também tem já a sua relevância, mas também é de fora. Então essas são as empresas bancárias, mais ou menos, que estão nesse índice. Então por que eu estou fazendo toda essa conjuntura? Porque a gente teve um momento daquelas empresas que são mais exportadoras, né? E aí a gente agora avança para um cenário que tem uma queda de juros e que a queda de juros começa a trazer resultados positivos para a economia, que a gente vai trazer aqui para vocês agora. E esses resultados positivos para a economia aquecem o mercado interno brasileiro. É claro que a gente ainda não vai ver algo maravilhoso, algo extraordinário. Eu sei que vai ter um monte de comentário mostrando como a situação atual está ruim. Só que a gente como analista, a gente como investidor em ações, a gente toma alguns riscos. E qual é o principal risco que a gente toma? A gente precisa se antecipar. E quando a gente precisa se antecipar, a gente é claro que corre um risco da nossa análise estar errada. Tá? Então tentem pelo menos ter parcimônia ali nos comentários na hora que vocês falarem que A ou B é ruim, tenta não levar também para o lado político, que é um saco, sempre que isso acontece. Tá? Então, o que a gente está tentando? A gente está tentando agora antecipar mais ou menos como o Brasil vai estar em junho, julho, mais ou menos, porque é o que o mercado faz. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês alguns índices aqui. Eu vou pegar tanto o período mais comprido, ali em torno de 30 meses, como eu vou pegar também o período mais curto, só esse último mês de novembro, para a gente dar uma olhada. Então aqui eu estou pegando o ICOM. O ICOM nada mais é do que o índice de consumo. Se a gente pegar o período longo, a gente vai ver aqui que ele teve uma queda bem expressiva, aqui de 43, 44% mais ou menos. Agora, se eu pegar aqui de 31 de outubro, né, aqui no ponto que fechou ali 31 de outubro, até agora, a gente vai ver que subiu 17%, mais ou menos. Tá? Então o ICOM, ele teve uma alta de 17%, o Ibovespa teve uma alta ali de 11%, 12% nesse último mês, 11% nesse período que eu estou gravando. Então o ICOM acabou superando o Ibovespa nesse período, mas é claro que num período muito grande, ele está perdendo e muito. Por quê? Porque as condições internas do Brasil deterioraram muito. Inclusive nesse último ano, né? A gente vê aí notícias e a gente conhece pessoas que percebem que a dívida está muito alta, que teve muita inflação anteriormente falando e etc, né? Tudo isso é claro. Agora, eu acredito que a gente está numa virada de ciclo, é mais ou menos isso que eu quero mostrar. Outros índices também cresceram, por exemplo, se eu pegar um IMAT, que é o índice de materiais básicos, que é o índice das commodities, você vai ver que se a gente pegar ali desde 2021, a gente tem também uma queda aqui, mas é uma queda muito menos expressiva, uma queda de 14%. Agora, o retorno aqui nesse ano, aqui 31 de outubro, que é aqui, ó, a gente tem uma alta de quê? De 10%, de 11% mais ou menos. É um aumento muito mais próximo do Ibovespa. Se eu passar, por exemplo, para o índice imobiliário, a gente pegar aqui de 2021 para cá,
a gente já vai ver, ó, que a queda já não é tão expressiva assim, ó, 14% do Imob de 2021 para cá. Nesse último mês aqui, a gente teve também uma variação expressiva de 15%, que é maior do que a do índice de materiais básicos, que é o da commodity. Se a gente pegar o índice do agronegócio aqui, ele tem um problema que ele não tem histórico desde 2021, que ele foi criado em maio. Né? Então, se a gente pegar nesse período aqui, ele ficou mais ou menos constante, mas é pior para a gente fazer essa análise. E se a gente pegar aqui nesse mês, ó, ele teve uma alta até que expressivazinha, né? De 13%, 14%, não, até um pouco menos, 11,8%, 12%, mas você vê também muito próximo do Ibovespa. Então, o que a gente teve de alta mais forte nesse último mês? O que a gente teve de alta mais forte nesse último mês foi esses índices que estão mais ligados ao mercado interno, índice de consumo e índice de imobiliário. Né? Esses dois são os principais índices que estão relacionados com o mercado interno. Então, me mostra aqui que o mercado já está entendendo, mas ele já está entendendo o quê? Isso é que é importante. Saiu nessa semana, tá, aqui a PNAD contínua falando sobre a questão do desemprego. E a gente está numa vertente aqui de queda de desemprego que ela é muito importante, ela é muito interessante e que a gente consegue ver nesse gráfico daqui. Aqui a gente tem quatro linhas aqui e a gente tem aqui, ó, a taxa composta da subutilização da força de trabalho, que é 17%. Vocês já vão entender o que é isso. E a taxa de desocupação que a gente costuma ver, 7,7%. Você vê que desde 2020, aqui 2021, vem numa queda aqui constante e isso significa que tem menos gente desocupada. Alguns vão falar assim, mas esse resultado do governo ele é fictício, porque ele só conta aquelas pessoas que estão procurando emprego, por exemplo. E a gente tem aqui outros indicadores que tiram isso da conta. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a taxa combinada de desocupação e força de trabalho potencial, que inclui, por exemplo, essas pessoas, que elas são uma força de trabalho potencial, elas já têm mais do que 14 anos e menos de 65, elas poderiam estar trabalhando, mas elas não estão trabalhando, ou elas não estão nem procurando emprego. E a gente vê que mesmo esse indicador, ele também está em queda. Tá? E a gente tem também a taxa total aqui, que compõe inclusive a subutilização da força de trabalho. Ou seja, uma pessoa que queria trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, mas ela trabalha só 4 porque ela não tem um emprego de expediente total, por exemplo. Tá? Aqui eles até explicam como é que funciona mais ou menos isso. Tá? Então tem pessoas na força de trabalho potencial aqui, que são pessoas fora da força de trabalho hoje porque elas não estão procurando, mas são pessoas que às vezes fazem o meio expediente, fazem um bico só de um período e etc. Então a gente tem esses números aqui e a gente viu que todos eles estão em queda. Só que eu não quero ficar mostrando todo aqui o indicador, porque aí a gente vai ter assim regiões. Até interessante a gente mostrar, só vou mostrar essa parte das regiões, que é incrível como essa taxa de subutilização da força de trabalho, os 9 piores estados são os 9 do Nordeste. É impressionante isso. Olha só, os piores, o Piauí tem 38% de subutilização da força de trabalho. Então, praticamente, a cada 8 pessoas, 3 delas têm uma subutilização da força de trabalho. Ou elas estão desocupadas, ou elas trabalham menos do que elas poderiam, ou elas já nem procuram mais emprego, etc. Então elas têm essa subutilização aqui. Depois você tem Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Eu até contei, são os 9 estados aqui do Nordeste. Então o Nordeste está realmente com uma taxa muito maior do que o restante. Então talvez você que esteja no Nordeste, você não esteja percebendo isso que eu estou falando, porque a gente está pegando a média do Brasil. Tá? E depois a gente continua aqui com o norte, por exemplo, Pará, Amapá, Amazonas. Só que o norte também está bem aqui embaixo. Ó. Rondônia, por exemplo, é a menor taxa composta de subutilização. E seguido aqui de estados, principalmente do sul e do centro-oeste. O sul e o centro-oeste são as menores taxas de desemprego do Brasil. Agora, não adianta eu falar de desemprego
Sem falar de renda, porque tipo, não faz nenhum sentido a gente reduzir a taxa de desemprego e a renda disponível para as pessoas diminuir também. Então quer dizer, a renda média ou a renda total disponível é menor. Né? Agora seria mais ou menos o seguinte: você antes tinha, sei lá, 100 milhões de pessoas trabalhando, ganhando R$ 2.000, então era 200 milhões, se eu fiz a conta certa. E agora passa, ou 200 bilhões, e aí agora você passa a ter 110 milhões de pessoas trabalhando, só que a renda cai de 200 para 195. Não faz sentido. Quer dizer, para as empresas o potencial de consumo é menor. Né? Então é importante a gente ver o que? A renda disponível das famílias. Tá? E a renda disponível das famílias, em matéria aqui do valor, com dados do IBGE, mostra que ela está aumentando e ela inclusive sustenta a atividade econômica. Ou seja, cresce em termos reais, descontada a inflação, 7% ou até mais em 2023. Tá? E esse aumento da renda aqui, inclusive, chega a ser citado em algum ponto aqui, que ela está aqui em torno de 288 bilhões aqui. Agora eu não vou encontrar esse dado, mas 288 bilhões de reais que tem aí disponíveis de renda nacional bruta na economia hoje. E inclusive eu acho que já saiu um dado mais recente de 292 bilhões. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer isso, que está tendo uma queda da taxa de desemprego, está tendo um aumento de renda real das pessoas e está tendo um aumento de renda também nacional disponível. Então, independente, né, do teu viés político e etc., o que acontece? O que acontece é que provavelmente as empresas do mercado interno elas vão vender mais. Né? É muito provável que cada uma sobre mais. Eu não posso dizer que aquela determinada empresa vai vender mais, porque outras podem tomar a participação de mercado dela, mas a tendência é que a gente tenha um 2024 mais benigno. Quais são os pontos que são ruins disso? Tem 2 pontos principais. O primeiro, as famílias ainda estão muito endividadas, então parte dessa renda pode migrar para bancos, principalmente porque elas podem preferir reduzir essa dívida, e o Desenrola mostrou isso. Então acho que é interessante ter uma alocação em banco também, porque a tendência é que caia muito a inadimplência dos bancos, né? E eu acho que a maioria das pessoas que me assistem tem alocação em bancos, porque a maioria já deve estar aí investindo há algum tempo e sabe que esses bancos são bons pagadores de dividendos. Agora, eu não abriria mão de ter alguma fonte de receita em consumo interno. Em consumo interno muito forte. Tá? E o segundo ponto que atrapalha é o seguinte: quando você tem um aumento da renda nacional, quando você tem um aumento da renda média mensal do trabalhador, você normalmente gera uma inflação de serviços. Então, se realmente tiver uma inflação de serviços que afete o IPCA, pode ser que a taxa de juros não caia tão rápido assim. Esses são os 2 pontos. E por que aumentou tanto essa renda disponível no Brasil, principalmente, né, agora nesse ano? O principal ponto, tá, pelo menos na minha visão, é esse daqui, porque teve 5 meses seguidos de deflação de alimentos e bebidas. Inclusive aqui cita que em novembro acabou subindo 0,82. Tá? Então o IPCA 15 mostra que tiveram 5 meses de deflação seguidos de alimento. A gente viu isso no resultado do açaí, a gente viu isso no resultado do Carrefour, como eles tiveram dificuldade, inclusive em alguns pontos eles nem conseguiram crescer a venda em mesmas lojas, porque aquele, sei lá, aquele óleo que custava ano passado um valor, esse ano estava menos, aquela carne que estava ano passado hoje está menos, aquele não sei o que está menos, não por causa do governo ou por causa da tua corrente política, porque o preço das commodities caiu. E é exatamente por causa dos preços das commodities terem caído que talvez no dia 5 a gente tenha um PIB pior, um PIB em queda. Porque o que fez subir o PIB foi exatamente todas essas commodities. Né? O que segurou a economia, o que segurou a atividade econômica foi que o Brasil estava ok, ele não estava numa melhor depois da pandemia, afinal nenhum país do mundo estava, mas
as commodities, né, começaram a subir. Então o petróleo bateu recorde, o minério bateu recorde. Petróleo não bateu recorde, mas bateu lá uns $130. O minério aí sim bateu recorde. A gente teve soja batendo recorde, enfim, algodão, milho, carne, enfim, tudo isso batendo recorde. As empresas aqui do Brasil exportando, traz o dinheiro para dentro, logo melhora o produto interno bruto. Só que a economia interna estava em maus lençóis. As pessoas se endividando cada vez mais. A caderneta de poupança resgatando mais do que captando ao longo de diversos meses. E aí, esse ano, a gente já começa a ter um alívio na inflação, que é o que trouxe a possibilidade dessa queda de juros, que a gente sempre fala, e aí começa, em algum momento, a sobrar dinheiro para a população, ou pagar a dívida, ou comprar mais uma roupinha, comprar mais coisa no mercado, comprar, quem sabe, uma joia, comprar um artigo esportivo e etc. Então a pessoa começa a gastar no mercado interno, quem sabe comprar uma casa. Então esse é o normal. Então assim, na minha visão não faz sentido, na ocasião atual, a pessoa não se preparar para 2024 sem ter empresas do mercado interno, por mais que elas tenham caído muito no passado. E acho que esse início desse movimento já começou, que foi aquele mais 17% no índice de consumo. Quando eu falo mais 17% no índice de consumo, é porque tiveram algumas empresas que subiram 50%, 60%, 70%. Na nossa carteira recomendada lá tem uma que subiu 34%, por exemplo, de consumo. A outra subiu 27%, a outra subiu 24%. Isso tudo está no último relatório nosso. Então, gente, isso é um pouco da minha visão para esse momento. Tá? As commodities, é óbvio, elas sempre vão ser importantes para o Brasil. O Brasil é um grande exportador mundial. Alguns falam carinhosamente que é um grande fazendão. Ele não vai deixar de ser um fazendão, mas aquele mercado interno que normalmente é relegado, que é deixado de lado, ele vai ter alguma importância em 2024. Então faz sentido você ter aquela alocação tática nesse setor também, dentro do seu perfil de risco, obviamente. Aqui dentro a gente tem os perfis que a gente coloca, a gente tem lá em cada carteira, a gente tem alguma coisa de alocação dentro do mercado interno, porque faz sentido isso. Volto a dizer, o PIB deve vir ruim no dia 5, porque vai ter uma queda menor, uma queda maior lá das exportadoras em relação ao que sobe aqui dentro. Volto a dizer, ainda não vimos essa alta do mercado interno, e eu estou tocando nesse ponto várias vezes para evitar comentários ali desnecessários. O que a gente está mostrando é que provavelmente deve ser um cenário para junho, julho desse ano, e a bolsa antecipa. Esse é o trabalho do analista. Tá? Então é mais ou menos essa minha visão que eu queria trazer para hoje, e essa visão eu trouxe para vocês de duas formas. Uma forma que é a forma paga, que é o relatório lá do Indicações. No início de cada mês você tem a conjuntura, de novembro agora. A gente fala muito mais do que isso, a gente fala sobre a queda dos juros americanos, etc. A gente fala bastante sobre isso, mas também parte disso a gente replica, e aí a parte gratuita, que é lá dentro do nosso relatório do Fundo Live Indicações. Então o Fundo Live Indicações, ele teve um mês muito legal esse último mês, ele andou muito bem e ele ultrapassou outros fundos, inclusive do setor, que trabalham também com fundo de ações, até porque a gente tinha um pouco dessas alocações também. E lá a gente, nesse lâmina, nesse resultado do fundo desse último mês, a gente escreve bastante sobre isso. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui embaixo o link da descrição, e aí vocês podem verificar tanto a parte da assinatura quanto a parte lá do Live Indicações do resultado. Agora, não deixem de comentar aqui embaixo se vocês querem que volte a Black November com todas as ofertas que a gente fez agora, a partir de segunda ou terça. Se a gente tiver aqui alguns comentários bem bacanas dizendo qual a oportunidade que você quer de volta, a gente vai relançar agora, pelo menos por mais 1 ou 2 dias aí, segunda ou terça-feira, aí fique atento. Se começar a ter muitos comentários, com certeza a gente vai relançar. Tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.